Seguimos então para o próximo painel. Dando continuidade agora, trazemos um tema que é sempre de interesse de todas as empresas sobre estudo de oportunidades tributárias. Assim, daremos início ao painel Oportunidades e Incentivos Fiscais em Óleo e Gás, convidando a moderadora Priscila Sacalém, assessora no gabinete do governador no estado do Rio de Janeiro. Por gentileza, bem-vinda. E os painelistas, por gentileza, Eduardo Pontes, sócio fundador da Infis Consultoria. E Cidirley Fabiani, sócio na Gestiona Consultoria, por favor. Priscila, por gentileza, a palavra é sua. Maravilha. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Já estamos nos encaminhando aqui para o último quadrante, né, desses 2 dias de evento. E, antes de tudo, eu queria agradecer pelo convite à Firjan e à Infis, na pessoa do Eduardo. Dizer que, para mim, é um grande orgulho e honra voltar aqui à casa da onde eu fiz parte, né, durante 4 anos. E também ver muitos rostos queridos aqui nessa plateia. E deixa muito claro que esse evento, realmente, ele é necessário, né? Muito mais necessário do que esse evento é o nosso painel, Eduardo. Apesar da reforma tributária ter chegado, né, ter acabado com os tributos estaduais e municipais, né, ter vedado a questão do benefício fiscal, até 2029, 100%, teremos ICMS e ISS. De lá até 32, vai gradativamente coexistindo com o IBS. Então, daqui para lá, eu acho que algumas empresas, hoje está em 2025, é isso, Cid? 2025 até 2029, a gente vai ter algumas empresas nascendo e morrendo. E eu tenho certeza que a conta do tributo que elas vão ter para pagar vai ter significativo valor nessa conta. Então, os incentivos fiscais, né, para quem achou que eles iam acabar, eles não acabaram ainda. E os federais sobre a renda, por exemplo, que o Cid vai falar, né, ainda estão aí, não tivemos a reforma tributária da renda ainda. Então, meu querido ICMS, ainda vai existir, deixando claro aqui para vocês. E hoje, no nosso painel, a gente vai ter 2 especialistas falando de incentivos federais. Antes disso, eu queria trazer para vocês, que eu anotei aqui, que, né, como falaram para mim, você vai mediar, duvido. Tu vai falar também. Óbvio, você não vai se aguentar, mas eu tenho que falar também, gente, sabe por quê? Eu tenho que fazer a propaganda do Estado, que é o protagonista do óleo e gás do Brasil. Né? Gasoduto é no Rio de Janeiro. A Bacia de Santos, apesar do nome, é aqui na frente. Então, gente, assim, para além do Repetro SPED, para além do Repetro mesmo, a gente tem alguns incentivos fiscais aqui no Estado do Rio de Janeiro que passam pela área de logística, que passam pela área de importação, e todas essas atividades são inerentes à indústria do óleo e gás. Recentemente, o Estado do Rio de Janeiro também editou uma lei para dar competitividade às usinas termoelétricas que são movidas a gás, dando incentivo fiscal para elas poderem bidar nos leilões e terem mais competitividade. Então, o recado que eu dou para vocês hoje, enquanto representante do governo do Estado do Rio de Janeiro, é que, primeiro, como eu já disse, o ICMS não acabou ainda, tá? E aí, assim, até 2029, eu acho que teremos outro presidente, né? Ou outros presidentes até 2033, e a gente nunca sabe o que pode acontecer com a reforma tributária. Então, eu gosto de trabalhar com a realidade de hoje. Com a realidade de hoje, a gente tem ICMS valendo, tá? Então, se vocês precisarem, quiserem, né, como sempre, quem aqui me conhece sabe que as portas estão abertas, o governo é um governo de diálogo, e eu, né, sou dessa escola do diálogo. Comecei a minha vida, não de advogada, mas de advogada que faz relacionamento institucional aqui na Firjan, né, e aprendi que o diálogo vai fazer o desenvolvimento acontecer, porque é justamente com a parceria, né, entre o privado e o público é que a gente faz um Brasil melhor. Então, para começar, eu vou passar a palavra para o Cid, meu querido amigo, que vai falar um pouquinho para a gente sobre lei do bem na indústria do óleo e gás. É com você, Cid. Maravilha. Bom, pessoal, boa tarde. Queria começar aqui agradecendo a Infis, né, na figura do Eduardo, a Firjan
e, evidentemente, a presença de todos aqui. É um grande prazer, uma grande oportunidade. E, antes de entrar propriamente aí na Lei do Bem, eu acho que é interessante aí fazer um contexto, né, quando a gente pensa em mecanismos públicos de apoio à inovação, a gente pode falar aí em dois grandes grupos, né? Então, a gente tem a parte aí do funding, né, do financiamento, e aí a gente pode concretizar isso, né, na forma da FINEP, né, da Embrapi, que é uma outra agência federal, e também das agências estaduais, como é o caso da FAPERJ no Rio, FAPESP. E do outro lado dessa moeda, né, a gente tem os incentivos fiscais. Sem dúvida nenhuma, aí a Lei do Bem é um incentivo fiscal federal e é o mais abrangente de todos, mas não é o único, nem é o mais antigo, né? A gente pode citar aí a Lei da Informática, que é de 1991, a Lei do Bem, que, na verdade, é uma evolução do que já existia antes, que era o PDTI e o PDTA, que era o Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial e Agropecuário, né, que isso migrou aí para a chamada Lei do Bem, que é a Lei 11.196, de 2005, e que entrou em vigor em 2006, né, com o Decreto 5798. Depois veio a Instrução Normativa da Receita Federal, algumas outras portarias do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e hoje a gente tem aí cerca de 4.000 empresas utilizando a Lei do Bem. Deixa eu só ver para o pointer, acho que está aqui. Então, quando o Eduardo me convidou, né, ele tinha me comentado um pouco, esse é o primeiro seminário que eu tenho a oportunidade de participar, e eu já tinha pensado ali numa apresentação com algumas dezenas de slides, e aí o Eduardo falou, não, Cid, dá uma simplificada, né? Eu tenho uma pegada acadêmica um pouco mais forte aí, então a gente sintetizou, peço desculpas, aí deve estar pequenininha a imagem aí, mas também depois o material vai ficar aí todo disponível. Então, como eu comentei, a gente tem de um lado a captação de recursos, né, públicos, né, FINEP com os editais, e aí a gente tem subvenção econômica ou o empréstimo, né, tradicional, financiamento reembolsável, Embrapi, né, e outras agências. E o que a gente nota aí, né? A parte de funding, ele sempre olha para o futuro, né? Então, esses empréstimos ou essas subvenções são concedidas olhando-se para o futuro. Já o incentivo fiscal, ele é concedido em relação ao investimento realizado, né? Então, entrando propriamente aí na Lei do Bem, quais são os requisitos aí para a gente usar a Lei do Bem? E aí, o primeiro deles, já, de certa forma, é uma crítica, né? Então, a Lei do Bem, ela está, de certa forma, restrita a empresas no lucro real, né? Como a gente sabe, aí os 3 principais regimes aí tributários no Brasil, lucro real, presumido e o simples nacional. Então, infelizmente, né, as empresas aí, as startups, que normalmente nascem aí no simples, não conseguem utilizar diretamente a Lei do Bem, as empresas no lucro presumido também não, né? Então, o primeiro requisito, empresas no lucro real. Segundo ponto, a empresa precisa ter lucro fiscal. Até a gente estava conversando um pouquinho na hora do almoço sobre esse outro entrave, que tem essa barreira, né? Quer dizer, as empresas, esse é um mecanismo anual, né? E as empresas, mesmo tendo investido em pesquisa, desenvolvimento e inovação, se num determinado ano ela fechar o resultado com prejuízo fiscal, naquele ano ela não vai conseguir utilizar o incentivo. Então, existe um projeto de lei, né? 2, na verdade, que estão no Congresso e visam alterar essa parte aí da lei, né? Permitir que empresas com prejuízo fiscal passem a utilizar o incentivo, tenham direito ao crédito e possam utilizar esse incentivo futuramente. Então, depois disso, aí a gente tem, obviamente, que a empresa precisa investir em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, para poder utilizar esse incentivo. E aí, de tudo isso, a obrigação acessória principal, né, é a entrega de um formulário para o MCTI, né, o órgão que cuida desse mecanismo é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação,
Inclusive, a gente está aí com a janela aberta, né, para as empresas que investiram, né, que cumprem esses requisitos em 24, utilizarem aí o incentivo e entregarem o formulário até 31/7. Né? Então, esse formulário é a obrigação acessória principal aí da Lei do Bem, né? E ele precisa aí resumir todos os projetos e todos os investimentos ocorridos aí entre janeiro e dezembro do ano passado. A gente também costuma dizer aí que ele não afeta, né, o resultado operacional. A gente vai ver que ele entra direto lá no LALUR, reduzindo base de cálculo de imposto de renda e contribuição, e ele também não limita setor, né? Então, lógico, o foco aqui é óleo e gás, mas a Lei do Bem aí tem hoje cerca de 4.000 empresas, né, que utilizam esse incentivo. Hoje, o setor que mais utiliza é o setor de TIC, né, setor de tecnologia da informação. Durante muitos anos foi o setor automotivo, né, que ainda é um dos principais aí, mas a gente vai ver um gráfico aí mais para frente, que o setor aí de óleo e gás, né, não está separado como óleo e gás, né, ele está como petroquímica e química, mas ali também tem muitas empresas de óleo e gás, inclusive aqui do estado do Rio. Abaixo a gente tem ali uma metodologia, né, uma forma como se deve acompanhar aí a questão da Lei do Bem. Então, é preciso fazer aí um mapeamento dos projetos, né, da empresa, e aí vem uma questão importante, que é o conceito, né, na Lei do Bem. Então, é importante deixar claro que, na Lei do Bem, o que é incentivado não é necessariamente a inovação tecnológica, mas as atividades que levam à inovação. Importante também comentar que a empresa ela não precisa fazer a inovação 100% por conta própria, né? Ela pode, ela deve fazer a inovação em parceria, né, chamado Open Innovation, com outras empresas ou outras instituições aí de ciência e tecnologia. Então, o que a gente vê aqui é uma metodologia possível, né, de mapeamento de projetos, o detalhamento aí do escopo, também muito importante a parte dos dispêndios, né? Então, os dispêndios precisam seguir aí certos controles, né? Então, controle de apontamento de horas, contas contábeis específicas. Então, tem que fazer um conjunto aí de gestão, né? Gestão dos projetos e das atividades, porque o incentivo é calculado em cima desse mecanismo. E, por fim, a gente tem aí a prestação de contas, sendo que a principal atividade aí, sem dúvida nenhuma, a principal obrigação acessória é aí o formulário, né, que precisa ser entregue entre maio. Então, o formulário deve ser aberto agora aí no próximo mês, com prazo até 31/7. Aqui está um pouquinho pequeno. Aqui. Enfim, aqui estão os principais incentivos da Lei do Bem, sem dúvida nenhuma, o mais relevante é o primeiro deles, né? Então, a Lei do Bem permite uma exclusão aí de 60% até 100% dos investimentos, aí, dos dispêndios realizados entre janeiro e dezembro, né? E isso vai refletir aonde? Na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, gerando um ganho de caixa aí, como pode ser visto lá na primeira linha, entre 20% e 34%, né? Embaixo a gente vai até explicar um pouquinho essa conta. Além desse incentivo, que é disparado o principal deles, tem aí a redução de 50% do IPI para a compra de equipamentos de pesquisa e desenvolvimento, a depreciação integral também em cima aí desses equipamentos, a amortização acelerada, que é válida aí para ativo intangível, e tem também aí a redução a zero do imposto de renda aí retido na fonte para a parte de patentes, enfim, marcas e patentes. Aí. Então, ali embaixo, vocês veem um quadrinho, um resuminho aí, de um exemplo de aplicação da Lei do Bem, né? Na coluna ali, sem incentivo, o que a gente pode ver? Uma empresa ali que teve um lucro bruto ali de 10 milhões, uma adição de 300 mil, e uma exclusão por outro motivo aí de 500 mil. Então,
ela chega aí num LAIR aí, né, de 9.800.000. E aí, com a tributação tradicional aí de 25 de R, 9 de contribuição, a gente chega a um total aí de R$ 3.332.000 aí, de impostos federais aí, com a lei do bem. Então, aqui a gente está considerando, gente, que a empresa fez um investimento, isso pode ser um projeto ou vários projetos, na ordem de R$ 3 milhões, certo? O valor ali é o que está ali à direita. Sendo aí 2 milhões em RH, folha de pagamento, cruzando isso com apontamento de horas, serviços de terceiros, né, serviços de apoio, materiais, viagens, etc. Então, isso teve um gasto ali de 3 milhões. Né? Esse valor já está lá considerado na DRE. O que a lei do bem permite? Que se faça uma exclusão, aí, em princípio, aí de 60% desse valor. Então, 60% de 3 milhões, 1.800.000. Então, isso entra ali na terceira coluna, ali, né? Deixei destacado em vermelho ali. Então, essa base fica menor agora. Né? A base que era 9.800, cai para 8 milhões. Com isso, quando a gente aplica lá a alíquota de 25 de R, 9 de contribuição, vejam que o total a ser pago aí cai para 2.720.000. Então, essa diferença aí, 3.332 menos 2.720, que dá ali 602, é o ganho de caixa efetivo aí, obtido com a lei do bem. Aí vale a pena lembrar o seguinte, dessas 4.000 empresas que utilizam a lei do bem, em 2023, que é o dado mais recente aí do Ministério, elas tiveram um ganho de caixa, ou seja, uma conta semelhante a essa, que gerou um ganho de caixa de 2,5 milhões, na média. Então, lógico, a gente tem empresas aí que recuperaram 100, 200 mil reais, e gigantes que recuperaram 80, a gente tem casos aí de até perto de 100 milhões de reais num ano. Ou seja, a lei do bem ela não tem um limite estabelecido. Né? O limite está relacionado ao quanto a empresa investe e o quanto ela tem de base de R. Né? Então, ela pode investir 100 milhões, mas se ela tiver uma base, como nesse exemplo aqui, de 9.800, o máximo que ela vai conseguir é zerar essa base. A diferença ela não pode usar em outros períodos. E se ela tiver prejuízo, ela infelizmente não consegue utilizar absolutamente nada. Vale também um outro parênteses aqui, né? A gente fez o cálculo com 60%, mas a lei ela tem ali artigos que permitem que a exclusão chegue a 100%. O mais comum aí, que é um adicional de 20, né, totalizando 80 aí, está relacionado à média de pesquisadores. Por isso é muito importante a empresa que utilize aí a lei do bem fazer o controle mensal dos projetos, dos investimentos, do seu quadro de pesquisadores, especificamente de pesquisadores exclusivos, porque é essa média de pesquisadores exclusivos, quando comparada ao ano anterior, que vai permitir, lógico, desde que se bata a meta aí, né, maior que 5% em relação ao ano anterior, vai permitir que a gente utilize esse adicional. E aí a exclusão sai de 60 para 80. E aí tem um outro adicional que é bem raro de se conseguir aplicar, que tem a ver com patente. Né? E aí, como o processo de patente junto ao INPE é complicado no Brasil, e a lei fala em patente concedida, então, para se conseguir aplicar esse outro adicional aí de 20 para chegar à exclusão de 100%, são casos raros. Né? Tem, mas são casos mais raros. Aí. Então, esse é um mecanismo. Né? Até nos perguntaram se houve alguma mudança nos últimos anos, né, relacionados à lei do bem. Não. A lei ela segue as mesmas bases, né, desde 2005, que é a Lei 11.196, o Decreto 5798, a Instrução Normativa 1187 da Receita Federal e mais algumas portarias ali do Ministério, alguma alteração ali de legislação. No entanto, se a gente olhar aí mais à frente, a gente vai ver que somente 4.000 empresas utilizam o incentivo. Esse outro slide aqui, gente, é para mostrar um pouquinho o que pode entrar aí na lei do bem. Né? Então, a gente tem aí a parte dos itens beneficiáveis. Com certeza, RH é um item muito relevante na maioria das empresas, aí, né, que envolve a folha de pagamento,
e isso a gente precisa confrontar aí normalmente com um apontamento de horas. Contratações aí de P&D, né, podem ser microempresas, pequenas empresas, universidades, etc. Serviços de apoio técnico, toda a parte de materiais, etc. Parte de equipamento, né, aí o equipamento é considerado para o desconto do IPI e para a depreciação, né, ele não entra naquela conta que a gente fez anteriormente, né, que ali é só despesas ou itens que a gente pode considerar aí como despesa. E propriedade intelectual. E o que não entra na lei do bem? Né? Então, subvenção econômica. Então, eu posso ter um projeto, né, isso acontece aí com a Petrobras, com a Vale, com outras empresas, que ele, ao mesmo tempo, ele pode ter um financiamento público, mas aí o reembolsável, e, ao mesmo tempo, utilizar aí a lei do bem. Agora, se for uma subvenção econômica, né, que é um financiamento não reembolsável, aí esse valor realmente não pode fazer parte do cálculo ali. Dispêndios não operacionais, dispêndios importados, parte de obra civil e serviços de P&D. Eu coloquei uma fotinho aí de um projeto, né, até tem um vídeo bem interessante aí sobre esse projeto da Petrobras no YouTube, para mostrar o seguinte: a gente normalmente imagina esse incentivo ou a inovação como algo disruptivo, né, algo que não tem equivalente no mercado. E não é esse o conceito da lei do bem, né? A lei do bem ela tem um conceito amplo de inovação, que começa lá com concepção de um novo produto, processo produtivo, ou a melhoria de um produto, processo ou sistema existente. E essa questão do novo, basta que seja novo para a própria empresa, né? Então, a gente até costuma falar num exemplo, que não é aqui da área de óleo e gás, mas ele tem uma função mais didática, que é um medicamento genérico. O medicamento genérico, por definição, não tem inovação para o mercado, mas para a empresa, para aquele laboratório que está ali tentando desenvolver um medicamento equivalente ao medicamento de referência, para ele ali tem investimento, tem risco tecnológico, que é um dos critérios aí. Então, é possível, e a gente tem muitos casos de empresas aí, por exemplo, o setor farmacêutico, tomando um incentivo fiscal, tendo seus formulários aprovados pelo Ministério, em cima de medicamento genérico. E isso vale não só para produto, mas para processo, para sistema, né? Hoje a gente vê empresas de todos os setores aplicando IA, né? Inteligência artificial. Então, cada vez mais a gente vê, mesmo na indústria, projetos ligados à parte de sistemas, ou automação, ou inteligência artificial, utilizando a lei do bem, né? E uma frasezinha ali também importante, né, que é assim: não é a inovação que é o objeto do incentivo. Tanto é que também é comum que projetos que não sejam bem-sucedidos, então, de novo, vou pegar o exemplo do medicamento, se um determinado laboratório tenta fazer a sua versão lá da aspirina, né, então ele sabe que o princípio ativo é o ácido acetilsalicílico, etc., mas ela não atinge a bioequivalência. Ainda assim, todo o gasto com essa tentativa pode entrar aí para o cálculo do incentivo, porque o objetivo da lei é exatamente esse: incentivar o risco, a tentativa de se desenvolver novos produtos, processos, serviços, etc., né? Então, essa é a ideia aí por trás aí da lei do bem. Um pouquinho de número aí. Esses são os dados mais recentes aí do Ministério, né? Então, nós tivemos aí relacionados aí a 23 aí quase 42 bilhões aí investidos, e aproximadamente 4 mil empresas aí, gerando um incentivo fiscal aí de quase 10 bilhões, né? Em outros painéis aqui, a gente pôde ver aí que o setor de óleo e gás aí, né, precisa investir aí cerca de 4 bilhões aí, né, por ano. Então, uma parte deve estar aí, mas com certeza não está tudo aí, porque aí é a soma de todos esses setores que vocês estão vendo aí no gráfico aí abaixo. Eu destaquei aí o gráfico de química, né, química e petroquímica, que é óbvio, tem empresas de outros setores, e destaquei também os números do estado do Rio, né? Então, a gente vê aí que, do total,
Química e petroquímica, aí a gente tem 283, estou precisando usar óculos, 283 empresas, né, que aí junta química e petroquímica, mas aí é do Brasil inteiro, e no estado do Rio, 247. Só que dessas 247, aí tem empresas de todos os setores, né? Então, só um dado aí para vocês terem noção aí. Então, assim, tem um potencial enorme aí de crescimento, e mesmo com a reforma tributária aí que está por vir, a Lei do Bem vai permanecer, ainda que sofra alguma alteração. Tudo indica que a Lei do Bem, não só a Lei do Bem, mas os outros mecanismos de apoio à inovação aí, irão permanecer. Então, eles têm que necessariamente fazer parte aí do planejamento estratégico de médio e longo prazo aí de todas as empresas aí. Por fim, aqui tem um pequeno fluxo, né? Então, a apuração dos incentivos, o ciclo da Lei do Bem, ele é sempre anual, então a gente sempre tem que recortar os projetos e os investimentos entre janeiro e dezembro. A obrigação acessória mais importante é o Form PID, esse formulário eletrônico. Aí tem também que preencher ECF, ECD, a DIRB, né? Tem algumas obrigações aí na parte fiscal. E aí se aguarda o parecer do Ministério, que é uma avaliação. Esse parecer pode vir totalmente aprovado ou ter algum questionamento. Tendo questionamento, a empresa tem um prazo aí de 30, até um pouco mais, né, 30 dias aí para fazer um complemento aí. Depois o Ministério devolve um parecer complementar, que pode ou não ser totalmente aprovado. Caso ainda tenha algum questionamento, a empresa pode entrar com um recurso administrativo e depois tem o parecer final aí do Ministério. Mas a ideia é que as empresas que sigam as regras aí da legislação, do manual de Frascati, que é o principal manual de referência, e um outro até que eu trouxe aqui também. Aliás, se alguém quiser, eu trouxe aí uns 10 exemplares. Esse é o guia da Lei do Bem, é um guia que foi desenvolvido por um grupo de trabalho envolvendo o próprio pessoal do MCTI e a ANPEI, né, que é uma associação lá de São Paulo, que é uma das referências aí nessa parte, né, que é a Associação Nacional de Pesquisa das Empresas Inovadoras, né, tem sede lá dentro do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e a gente atuou aí nesse grupo de trabalho aí. Então, basicamente é isso, né, fico aí à disposição para quaisquer dúvidas aí sobre o tema. Muito bom, Cid, parabéns. Gente, o Cid é especialista em Lei do Bem há 20 anos. Ele só foi a pessoa que ficou lá escrevendo, junto com a Receita Federal, na tentativa e erro, essa política, o Ministério da Fazenda, né? Ciência e Tecnologia, estou sabendo legal. Ministério da Ciência e Tecnologia, junto com a Receita Federal, porque tem a ver com tributo, eu tenho certeza que eles participaram. Os colegas jamais iam deixar o Ministério da Ciência e Tecnologia sozinho, dando isenção fiscal para a inovação. Porque o Brasil, afinal de contas, precisa arrecadar também, né? Mas, olha, falando sobre a Lei do Bem, sobre essa oportunidade, parece que é uma oportunidade estratégica, né? Porque as empresas de óleo e gás já precisam mesmo fazer esse tipo de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Todo mundo sabe que é um celeiro de inovação, né? Que a engenharia está ali. E a engenharia, ela não é... né? A gente acha que no direito fez a lei e está valendo, né? A gente que é advogado. Gente, mas na engenharia eles têm certeza que o primeiro protótipo nunca vai ser o definitivo. Então, é muito bacana a gente ter esse detalhe que o Cid trouxe, de que até os investimentos que, ao final, não dão, né, no produto final, mas foram tentativas e trouxeram aprendizados e vão, né, trazer para o nosso país, né, esse celeiro de conhecimento, já são estimulados pela Lei do Bem. E também, né, agora que a gente está nessa moda do ESG, da sustentabilidade, me parece também um caminho muito bacana. Eu tive uma experiência com a Lei do Bem, né, a gente até conversou antes do painel, que eu trabalhei num escritório que também, né, fazia a Lei do Bem, para uma empresa de varejo, ela colocou no estacionamento dela aquelas luzes, né, para quando a pessoa chegasse com o carro dela,
Se a luz estivesse vermelha, ela sabia que ali não tinha vaga, e a verdinha ela ia direto na vaga. Foi uma inovação, atraiu mais clientes, esse investimento foi abatido da tributação, então, realmente, nos valores, né, a indústria de petróleo, né, de óleo e gás, ela tem valores muito altos, né, gastos muito grandes, e a gente poder estimular, né, a pesquisa e desenvolvimento enquanto política pública do Brasil e ainda poder economizar, eu acho que é o match perfeito, né? O Cid está aqui para tirar quaisquer dúvidas da gente, mas antes da gente passar para as perguntas, como o Eduardo também vai falar sobre pesquisa e desenvolvimento, mas aí no âmbito do PIS e da COFINS, que também, né, viraram CBS, mas até 2029 vão existir 100%, 2032, aquela história que eu já falei no início, é que o Fábio não estava, estou voltando para você, Fábio, é que esse painel é de incentivo fiscal na reforma tributária. Ele parece um contrassenso, mas ele não é. Depois você assiste o início da palestra, que eu falei bastante sobre isso, não quero aqui cansar os colegas. Então, sem mais delongas, vou passar para o Eduardo, meu querido amigo, que vai falar um pouquinho de pesquisa e desenvolvimento e PIS e COFINS. Obrigado, Priscila. Só fazer um complemento aí ao que a Priscila falou também em relação ao CID. Eu também fui um pouco questionado, assim, quando a gente estava pensando na programação, falando, mas vai botar assunto de lei do bem num painel? Tem alguma novidade, né? Tipo assim, o que eu estou perdendo, né? Eu falei, não, a novidade é que ninguém usa. Está aí há anos, né? Não tem muita novidade. A questão é que, como o Cid falou, né? Você pensar no Rio de Janeiro nesse tamanho, 247 empresas aplicaram no ano de 2023, né? Que foi o último, onde tiveram os envios dos formulários. A gente sabe que tem muita coisa sendo perdida aqui. Claro que você tem um nicho de lucro real, tem que ser a empresa que dê apure positivo, né, recolhimento. Então, mas é uma questão que a gente, quando vai ao cliente, né, e conversa, às vezes, com a cabeça aberta, né, vamos falar sobre oportunidades, vamos tentar vender aqui um êxito, né, que é o meu trabalho. A gente esbarra, às vezes, nesse assunto lei do bem, né, de investimentos, CAPEX, e as empresas não percebem, né? E aí tem esse mito, que o exemplo que ele deu da farmacêutica e o seu do estacionamento, que a pessoa pensa em inovação como tendo que criar realmente algo do zero, ou pensar numa coisa robótica. É o simples, às vezes, né? É uma metodologia de trabalho, hoje em dia todo mundo está investindo em alguma coisa que seja ligado à transformação digital. Pode ser isso, né? E aí, como você falou, né, Priscila, na indústria de óleo e gás, isso é uma dinâmica, porque a tecnologia está avançando. As próprias operadoras forçam a cadeia a se inovarem, seja por causa de desafios de novos campos, né, profundidades, ou simplesmente questões de melhoria de custo. Então, as empresas estão investindo. Então, a ideia aqui, como é um seminário onde a gente tenta passar experiências, era cara, olha para dentro de casa, se você não faz ainda, pode ser que tenha alguma coisa. E, diferentemente do que eu vou falar agora, que está mais ligado ao crédito de PIS/COFINS, tem essa questão da própria folha, né? Então, assim, na própria folha você tem a possibilidade de utilizar o benefício da exclusão. Enfim, não vou me alongar, porque essa não é a minha apresentação, falar de lei do bem, mas referendar aqui, né, o CID, que a gente já trabalha junto em alguns clientes e parcerias, aí eu quis que ele pudesse trazer essas experiências. E aí, como a gente ia falar disso, e eu pensei em participar aqui desse painel, e o bom é isso, né? Eu desci para o play com a bola, né? Eu jogo no time que eu quero, né? Então, onde é que eu vou me meter? Eu vou falar aqui de oportunidades e tal. E já proibi plaquinhas para a gente também, então tá tudo certo. Mentira, essa parte é mentira. Essa parte aqui, o moderador tem o poder, ele é só o organizador do evento, mas quem manda nesse painel sou eu. Vamos cumprir o horário em respeito ao tempo de todos e aos próximos colegas. Eu tenho medo da Priscila, de verdade. Por favor. Então vamos lá, Brincadeira, Priscila. Eu vou falar mais daqui a pouco. Vamos correr aqui. Então, o que eu trouxe aqui? A gente, nesse ambiente sobre CAPEX, né, e a gente na indústria de óleo e gás, a gente vê muito esse termo, CAPEX, investimento, o tempo todo. A gente tem esbarrado muito numa análise de crédito PIS/COFINS com foco em ativo mobilizado, né? Então, mudando aqui a chavinha da lei do bem, que tem outros conceitos diferentes, a gente pensando aqui em PIS/COFINS, dentro de alguns estudos, a gente observou, aí sim, eu acho que é uma oportunidade, que quando a empresa faz certos investimentos, e esses investimentos realmente passam, às vezes, por uma fase de pesquisa, depois entram, né, na validação e entram na fase de desenvolvimento, isso também tem alguns conceitos técnicos atrelados,
As empresas tendem, né, quem faz corretamente, isso a gente às vezes encontra também alguns erros comuns em empresas, a montar aquela conta de ativo imobilizado, intangível, né, em andamento, depois vira realmente o imobilizado para fins de amortização, né? Aí são conceitos mais contábeis. E parece que a gente que é tributarista tem um conceito quase que escrito na pedra, assim, que era meio imutável, que o crédito sobre ativo imobilizado ele era o crédito da depreciação, ele é o crédito da amortização, é o crédito que você vai pegando naquela taxazinha que a Receita Federal ela te autoriza. E aí a grande novidade, né, eu acho que novidade pelo menos na maioria das empresas com quem eu tenho falado, é que depois da decisão do STJ, do RESP 1.221.170, a gente teve realmente aí uma disruptura, né, sobre o conceito de insumo, o conceito de crédito PIS/COFINS, né, não vou entrar aqui no detalhe sobre essencialidade, relevância, acho que é um assunto bem conhecido, mas dentro desse conceito, a Receita Federal ela botou uma normativa que passou abatido por muita gente, que é quando não existe, primeiro esse ponto, né, que diante da abrangência do conceito formulado nessa decisão judicial, que é o RESP da STJ, e da inexistência da vinculação a conceitos contábeis, custos e despesas de imobilizado e intangível deve-se reconhecer esta modalidade de creditamento pela aquisição de insumo como regra geral. Então, eu vou pegar esse termo aqui do insumo como regra geral, que eles quiseram dizer o seguinte, independentemente da contabilização, isso está em ativo imobilizado ou isso está em conta de resultado, se isso não está previsto em nenhum outro dos incisos do artigo 3º lá, que fala sobre a possibilidade de creditamento de PIS/COFINS, a aquisição como insumo é a regra geral. Então, se a gente vai com essa mentalidade de que a aquisição de insumo é a regra geral, e se não está lá previsto especificamente, como é o caso de aluguel, é o caso de energia elétrica, é o caso de benfeitorias, enfim, onde estão ali os incisos, a gente deve aplicar essa regra. E aí, da mesma forma, a Receita Federal ela complementa, né? Dito de outro modo, se o dispêndio efetuado pela pessoa jurídica não se enquadra em nenhuma outra modalidade específica de apuração de crédito da não cumulatividade, permitirá o creditamento caso se enquadre na definição de insumo, né? Como eu falei. Então, a gente primeiro olha para a lista e vê se está lá taxativamente. Se não está, a gente já olha e fala, opa, então vamos ver se se enquadra no conceito de essencialidade, relevância, para a gente tentar aplicar o conceito de insumo. E até aí, tudo bem, acho que é uma lógica de racional ok. E aí, quando ela vai falar da parte do intangível, e aí voltando aqui à questão do desenvolvimento de tecnologias, né, enfim, toda essa parte de P&D, e aí quando ela vai falar do intangível, ela fala, opa, no caso do intangível, né, desde lá da 12973, já estava prevendo a questão do creditamento, né, sobre os bens incorpóreos, incorporados ao ativo intangível e tal, a Receita Federal ela cria uma situação que acabou sendo favorável, na minha opinião, aos contribuintes, que é que se o ativo intangível, a possibilidade de crédito que é prevista nesse inciso 11, que trata da amortização, é somente sobre ativos intangíveis já concluídos adquiridos pela pessoa jurídica. O que significa isso? Significa que é o ativo intangível que eu adquiri, é um software, é alguma coisa que eu comprei pronto, botei imobilizado e comecei já a partir dali a depreciar, né, usando o termo correto, a amortizar dentro do meu resultado. E ela bota, excluindo-se dessa modalidade, os dispêndios com desenvolvimento próprio de ativos intangíveis. O que é o desenvolvimento próprio de ativos intangíveis? É isso que o Cid estava falando, é você estar trabalhando P&D, é você estar trabalhando investimentos que vão gerar, a partir dali, novos produtos, nova tecnologia, enfim, aí cada empresa tem o seu tipo de investimento, novos processos, tudo que você investe, né? Obviamente, a gente está falando de PIS/COFINS, a gente está falando sobre o quê? Aquisições, né? Serviços, materiais, equipamentos, mas que tem esse conceito contábil de ativo intangível. Então, por esse racional, qual foi a conclusão? Não minha, tá, gente? A conclusão da Receita Federal. Eu estou trazendo aqui porque a minha surpresa é que a gente tem conversado com isso em empresa e tem visto que é uma oportunidade. Bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no desenvolvimento interno de ativos imobilizados podem estar contidos no conceito de insumo e permitir a apuração de crédito das contribuições desde que preenchidos os requisitos cabíveis, né? Nota fiscal, ter PIS/COFINS na entrada, não ser isento, enfim, conceitos normais de crédito. O que isso significa? Né? Que a empresa ela faz um gasto com desenvolvimento interno do intangível, que vão ter lá os seus conceitos de pesquisa e desenvolvimento, e a partir desse momento ela poderia estar tomando crédito pela nota fiscal, tomando crédito pelo custo de aquisição. E aí, o que a gente tem que olhar para dentro de casa na apuração de vocês aqui, né, das empresas? Muitas empresas nem sequer, às vezes, tomam crédito na amortização. Né? Então, o que a gente tem que olhar para dentro de casa na apuração de vocês aqui, né, das empresas? Muitas empresas nem sequer, às vezes, tomam crédito na amortização. Muitas empresas nem sequer, às vezes, tomam crédito na
não tem esse controle, não tem essa regra, o sistema não está parametrizado, aí tem N situações. E mesmo aquelas que estão tomando errado, porque a Receita Federal, ela diz que não permite, ela não te dá opção. Na verdade, você pode ser até autuado por tomar o crédito sobre a amortização de algum ativo que você tenha desenvolvido internamente, porque ela disse que o inciso 11 não inclui o ativo que foi desenvolvido, somente o que foi adquirido. Então, vejam, isso para mim, eu demorei, juro por Deus, que estudando isso, né, não foi algo que alguém me trouxe pronto. Falei, cara, eu sempre entendi o crédito sobre ativo pelo custo de amortização, depreciação, quando cabia. Então, isso traz para a gente essa questão de quanto que o CAPEX, ele, em certo momento, ele é um investimento para a empresa, né? Ele não é um custo, ele é um investimento. Contabilmente, ele tende a gerar ali, para fins de imposto de renda, pelo menos, né? Como a gente estava falando na questão do lei de bem, tende a gerar a possibilidade de você abater a dedutibilidade do que são aquelas despesas, aí sim, sobre o reconhecimento contábil, do desgaste, da amortização, da depreciação, mas para fins de PIS/COFINS você pode tomar pela nota fiscal, o que é um ganho de 100%. A empresa que às vezes tomava uma taxa pequenininha vai poder melhorar o seu fluxo de caixa e, como é um assunto da Receita Federal, pode fazer isso retroativamente para os últimos 5 anos. Não existe nenhuma limitação para isso. Aqui a gente tem algumas diferenciações sobre pesquisa e desenvolvimento. A Receita Federal ela entende que a fase de pesquisa não é considerada insumo, e aí isso entra em vários outros assuntos que a Receita Federal já se posicionou sobre o conceito de pesquisa, e aí também tem a questão sobre pesquisa, mas a partir do momento que você considera que você já entrou na fase de desenvolvimento, isso é uma análise mais técnica, você já teria direito ao crédito como insumo. E aí eu quis trazer também essa informação aí, só para diferenciar os temas, porque até agora ali no café a gente estava falando sobre isso, né, crédito PIS/COFINS, né, até com a Priscila aqui sobre P&D. Não, crédito PIS/COFINS sobre P&D, as empresas estão começando a olhar para isso e tal. Eu não estou falando da decisão agora não lembro, foi do STJ. Eu não estou falando da decisão que trouxe a possibilidade de crédito de PIS/COFINS sobre P&D. Essa é uma oportunidade a mais. Quando a gente vai olhar para esse assunto, ainda tem essa oportunidade a mais, que é o quê? O crédito por imposição legal. Quando a gente vai olhar para o setor de óleo e gás, pelo menos na situação das operadoras, elas têm a obrigação de investir em P&D o percentual do seu faturamento, né? Então, ali, a Justiça, né, ela garantiu a ENGIE, não é atividade de P&D, não é atividade de óleo e gás, mas ela garantiu a ENGIE, por ter força de imposição legal, o investimento em P&D, o PIS/COFINS. E aí, entrando também no conceito do STJ sobre relevância, né? A imposição legal ela passou a ser um critério taxativo, né, de que quando é uma despesa em que você é obrigado a ter... Oi? ENGIE, né? Você participou desse assunto? Não, né? Mas a ENGIE, que é a sócia da TAG, então, ganhou o direito a crédito. Então, assim, de fato também, a gente entra para olhar para a P&D, a gente ainda tem essa oportunidade. Só que muitas empresas não têm essa imposição legal. Se a gente olha para a cadeia de óleo e gás, você tem toda uma indústria abaixo que não tem imposição legal. E aí entra de novo para o assunto anterior, que é o assunto do desenvolvimento interno de ativo intangível. Então, eu quis trazer essa oportunidade, porque eu acho que isso não está sendo falado, acho que é algo novo mesmo que a gente tem trabalhado em algumas empresas. Fica a dica para a concorrência aqui também, né, que a gente não está falando só com o cliente, a gente fala com os nossos amigos e colegas aí de consultorias e escritórios, mas o objetivo aqui é trazer o debate. E aí eu fiz um paralelo também, só para trazer para vocês e já caminhar aqui para o fim desse assunto, pelo menos. E a Priscila falou que não vai falar de CMS, mas a gente pode falar de CMS, tem muito assunto de CMS para a gente falar. Que é a aplicação desse mesmo conceito para a parte de exaustão. E aí sim, pegando um pouquinho para o lado das operadoras, né? É um outro trabalho que a gente tem visto nas operadoras que parte do mesmo conceito, né? Que a exaustão ela também não está prevista no artigo 3º. O artigo 3º, quando ele fala de crédito de PIS/COFINS sobre ativo imobilizado, ele fala exclusivamente de depreciação e amortização. Ele não usa o termo exaustão. E a Receita Federal foi lá nessa questão basicamente semântica. Para mim, não faria muita diferença você falar. Até em outras normas que você vai olhar, até contábeis, que você vai tratar de depreciação,
às vezes usa a palavra depreciação para outras coisas, como a própria exaustão. Só que a Receita Federal ela foi para um lado um pouco mais técnico da semântica ali, ela falou, não, a exaustão não está prevista. Por não estar prevista, não dá direito a crédito. E isso, antes da decisão do STJ, gerou até algumas autuações fiscais. Empresas que tomavam crédito PIS/COFINS sobre a taxa de exaustão, e aí normalmente a gente está falando do UOP, né, a unidade de óleo produzido, essas empresas elas não poderiam estar tomando crédito sobre aquilo. É como se fosse um custo de exaustão não recuperável para fins de PIS/COFINS. Com a decisão da STJ, a Receita Federal ela mesma reviu o entendimento dela. Ela falou, bom, já que não é exaustão, não está prevista, aquilo foi um tiro no pé. Né? Se a exaustão não está prevista, vamos aplicar a regra geral. Qual é a regra geral? Insumo. O que a gente faz com crédito de exaustão? Nota fiscal, 100% na aquisição. Né? Então, isso aqui também é uma oportunidade de recuperação de créditos que, para empresas operadoras que têm exaustão, é bem interessante. Então, só para quem não é de operador aqui, para ter o conceito, o que é essa exaustão? Né? Você faz um investimento em determinado ativo produtor, né, poço, que você perfurou e desenvolveu. Esses gastos também são considerados desenvolvimento interno de ativo imobilizado, assim como a gente estava falando da tecnologia. E a partir dali, a plaquinha. Aí a plaquinha. Senti na pele agora, né? E a partir disso, a Receita Federal, ela me perdi da plaquinha. 15. Não, 15 eu sei. Me perdi o raciocínio. Exaustão, exatamente. Então, a partir desse investimento do poço, a empresa, depois que começa a produzir, ela começa a reconhecer a exaustão. Essa taxa de exaustão para uma empresa de operadora que tem um campo estimado aí em uma jazida, né, recuperável de 20 anos, você vai multiplicar, vai dividir 20 anos ali por 12 meses, vai fazer a sua taxinha, você vai pegar o valor da sua produção e vai calcular isso conforme a estimativa de capacidade do seu campo, né, da sua jazida, e a partir dali você faz um fator, né, anual, normalmente a empresa revê isso anualmente, qual é o fator de recuperabilidade do campo, do poço. E a partir disso faz a exaustão. Então as empresas tomavam e tomam crédito PIS/COFINS numa taxa muito pequena, 0,02, 0,03 por mês. Né? Aí vai em 20 anos. Então agora, eventualmente, pode também, dentro dessa tese aqui, desse conceito, tomar pela nota fiscal, faz muita diferença para o fluxo de caixa. Então, quis trazer esses assuntos para tentar fazer essa dinâmica com o painel ali do CID, de que hoje assim, a gente tem que olhar na indústria de óleo e gás, o CAPEX é muito relevante, né? Para quase todas as empresas, não estou falando só de operadora. Então, a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado. As empresas, por muito tempo, ficaram fazendo revisões de crédito, análise de crédito sobre custo, de despesa, olhando para as continhas de resultado. A gente poder ver agora com mais calma também. E isso tem, aí só fazendo a conexão com a reforma tributária, já que você queria, tem a ver, né, com a possibilidade de você agora recuperar um PIS/COFINS, que já vai reconhecer antes da entrada da CBS e você poder carregar já isso para a CBS. Porque depois que você estiver no meio da CBS com o PIS/COFINS desligado, e esse sim já vai ser em 2027, aí você querer fazer revisão de crédito PIS/COFINS não tem nada que proíba, mas é muito mais fácil você já carregar um saldo acumulado que já vai virar crédito presumido de CBS ali pelo conceito da reforma. Aliás, aproveitar o ensejo e falar igual para o ICMS. Né? A previsão lá do Comitê Gestor de reconhecimento dos créditos, de devolução, que a gente, lá no grupo de trabalho, achava que ia ser, né? O pessoal achando, vai devolver dinheiro. Não vai devolver dinheiro, gente, vai abater tributo a pagar. Né? Obviamente, o contribuinte puxa para um lado e o fisco puxa para o outro. Mas essa gestão do crédito de ICMS que vocês, empresas de óleo e gás, muito acumulam aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente tem aí, né, os maiores detentores de crédito de ICMS, especialmente no setor de infraestrutura e óleo e gás. Por favor, façam esse levantamento antes do período de transição, porque é fundamental vocês chegarem na Receita com essa informação de vocês e a documentação. Ajudem o colega, né? É sério, quem faz a declaração do imposto de renda primeiro, recebe a restituição primeiro. Então, o contribuinte diligente tem mais boa vontade. É todo mundo ser humano, a inteligência artificial está lá. Mas a pessoa que assina é um ser humano, normal. Tá? O colega. Hoje é meu colega ainda. Então era isso, gente. Obrigado. Maravilha.
Parabéns, Edu, pela fala, muito obrigada. Vamos aproveitar, então, que agora a gente tem 13 minutos, né, que o Edu foi bastante educado. Eu anotei aqui algumas questões, Edu. Quando você estava falando que a empresa pode recuperar crédito sobre o custo de aquisição, ou seja, imediatamente na entrada da nota fiscal, pode ser uma vantagem financeira muito boa se comparada com a taxa de amortização ou exaustão, que eu até aprendi muito hoje sobre isso. Mas e se esse projeto não for adiante, assim? Né? A pessoa está lá com o projeto dela, mas não vai resultar num ativo. Vai ter algum risco para essa empresa? Porque é importante esse... Esse ponto a gente já analisou em algumas situações. Eu não vejo... Sim, o risco é baixo no sentido de que quando você está na fase de desenvolvimento já interno de um ativo, você já validou uma série de questões onde aquele poço, né, se estiver falando de um poço, por exemplo, aquele poço já foi testado, ele provavelmente vai ser produtivo. A fase de desenvolvimento ela já é uma fase de certeza muito maior do que a de pesquisa. Que é uma então, fase muito incerta. Por isso que a possibilidade de você reconhecer o crédito antecipadamente, ele gera um risco baixo. Agora, é igual... Eu costumo comparar com um processo produtivo de longo prazo. Você vai construir uma caldeira, você vai construir um equipamento pesado. A fase de construção daquilo é uma fase de construção, às vezes, de 2 anos. E o que você faz com a matéria-prima, o insumo que você compra para essa construção? Você toma crédito como insumo. E se essa caldeira depois o contrato for cancelado, não deu certo, jogou fora? Você cancela o crédito em insumo. Porque se o produto depois não teve venda, né, o conceito da não cumulatividade é crédito sobre débito. Então, se você depois não deu continuidade àquele produto num processo fabril normal, o crédito que você tomou, você estorna. Então, aqui é o mesmo conceito. Se você reconhece um crédito que é conceito de insumo e, eventualmente, depois você não tem o reconhecimento final do ativo mobilizado, você, eventualmente, fica conservadoramente, na minha opinião, devido ao estorno. Né? Beleza. Obrigada. E, Cid... Você falou aí, foi muito bacana, até me chamou a atenção na minha fala, eu acabei dizendo que quando a gente vai fazer um projeto novo na engenharia, eles já sabem até que o protótipo não vai dar certo, né, nunca dá. Tem diferença naqueles valores que você mostrou ali para a gente? Se o projeto for radical, se ele for incremental ou se ele for disruptivo. Então, assim, eu pego uma ideia que já existe e só implemento na minha empresa. Eu vou abater menos do que alguém que começou algo do zero? Ou não tem essa diferença? Não. Assim, a lei não faz nenhuma distinção para o tipo de inovação. Então, a primeira coisa é verificar se o projeto atende os requisitos do conceito de inovação, pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, o que está no Frascati, no Guia da Lei do Bem. Uma vez que o projeto atenda, aí a gente vai para a parte de dispêndios. Avalia os dispêndios que se enquadram, se faz o cálculo, independente de ser um projeto que gere patente, como o projeto até que eu coloquei ali na foto ali do projeto da Braskem, da Petrobras, ou um projeto de um genérico. Então, não muda o incentivo, independente do projeto ser um projeto que gere uma inovação incremental ou radical. Maravilha. Então, beleza, obrigada. E, por último, mas não menos importante, a doutora Maria Fernanda Furtado fez uma pergunta de prova aqui. Doutora Maria Fernanda, a gente vai estudar, depois a gente te passa a resposta. Ela perguntou sobre o Pilar 2 e a Lei do Bem e a atratividade do adicional de CSL. O Cid já olhou para mim aqui e falou, vou estudar. Então, depois a gente volta com a resposta. Fiquem atentos, perguntem ao Cid. Mas, para encerrar com o Edu, aquela decisão judicial da ENGIE que você mencionou... Esse negócio do WhatsApp para pergunta, eu não sabia que tinha, não. Nos outros painéis não teve, não. Que eu sou muito famosa aqui nesse meio. Eu até nem fico olhando o WhatsApp para não ter essa pegadinha no meu. Eu não tive como. Ela está aqui, olhou para mim e falou, vou fazer uma pergunta. Eu não tive nem como fugir, fingi que eu não via. Edu, a decisão da ENGIE com fundamento na imposição legal em conformidade lá com a decisão do STJ, você enxergaria, nesse caso aí, outras despesas como oportunidade de créditos nesse mesmo contexto? A gente tem falado bastante de imposição legal, né? E aí, cara, dependendo muito da atividade da empresa, né, o setor, a gente
Assim, a própria Receita Federal ela botou já algumas coisas que ela já, por solução de consulta, isso lá atrás para mim foi uma surpresa, a própria folha de pagamento. Gastos com transporte, transporte na folha de pagamento. Então, assim, quando ela botou isso espontaneamente como solução de consulta, eu fiquei até razoavelmente surpreso, né? Ela não resistiu, né? Normalmente, hoje não teve ninguém da Receita Federal que ficou até mais tarde, né? O pessoal já foi. Então, pode falar, eu acho. Eu achei até que eles, nesse conceito de imposição legal, eles têm realmente dado um olhar bem técnico e não tenho encontrado muita barreira. Mas, na atividade de óleo e gás, a gente está vendo muita questão sobre resíduos, sobre gastos de consultoria ambiental. Tem algumas empresas, estava até falando isso aqui ontem também no painel, tomando conforme acordos sindicais, né, acordos coletivos, né, alguns gastos em que isso poderia estar dentro do conceito de imposição legal, aí avaliando, eventualmente, certas tomadas de risco. Então, assim, a imposição legal, e a imposição legal, muitas vezes, a área fiscal não conhece quais são. Porque se você vai olhar a imposição legal para uma empresa marítima, você tem que conhecer a ANTAQ, você tem que conhecer as normas da ANTAQ. E aí o cara do fiscal não sabe quais são as normas da ANTAQ. E o cara que trabalha com regulatório, trabalha com a ANTAQ, ele nunca passou essa informação para a área fiscal. Então, assim, imposição legal é um universo ali de oportunidades ainda muito grande. O problema é que a área fiscal ela tem que se comunicar um pouco mais com a área de negócios. Isso é sempre a recomendação que a gente dá para a área fiscal. Por isso a gente quis fazer os panoramas setoriais, os painéis de panorama setorial aqui, porque a área fiscal tem que conhecer o negócio, né? E imposição legal realmente às vezes é numa normativazinha, uma portaria, uma resolução que te obriga a determinadas questões. Assim, a grosso modo, às vezes, sistemas de segurança para controle de regime especial, né? Um drawback da vida. É uma imposição legal da própria norma da Receita Federal. Para você utilizar determinados regimes, você tem que ter alguns gastos com vigilâncias, aquilo ali tem um conceito de imposição legal. Então, tem muitas coisas que a gente pode abrir esse leque aí. Maravilha. Então, só conversar com o Edu ou fazer dentro de casa, né? Concorrência. Bom, gente, então, esse painel era isso que a gente tinha para falar. Muito obrigada. E fiquem aí com o próximo painel. Obrigado. Até a próxima.